Olá, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui na live de terça-feira do NUSP, hoje, excepcionalmente às 13 horas, para conversar com Henrique Souza sobre os adoecimentos na visão da HQI. Henrique já está aqui. Já vou te chamar, Henrique, enquanto eu falo do NUSP, você vai práticas integrativas, e ele foi idealizado exatamente para isso, para que a gente possa conversar com pessoas que tenham propriedade naquilo que falam, que tragam as bases de conhecimento, de ciência, que estão por trás, que embasam literalmente as terapias, as práticas integrativas. Hoje nós vamos falar com o Henrique, que é professor e terapeuta em HQI. Eu te enviei o link, Henrique, te convidei, você recebeu aí, só aceitar. Tá? Quem não me conhece, eu sou Ana Monteiro, sou advogada, advogada quântica e terapeuta neurobiológica vibracional. Henrique enviou, bom, ok, então vamos aceitar pelos... Vamos, eu já aceitei, Henrique, vamos ver se dá certo. De vez em quando, ó, a primeira vez que começou a ficar assim, da outra vez, foi com o Mário Jorge, e a gente acabou migrando para o Instagram do Mário Jorge, mas vai dar tudo certo. Vamos lá, Henrique, eu aceitei aqui. Você, vamos ver se vai dar certo, gente. Ao vivo é assim, né? Estamos aqui ao vivo, já aceitei. Você consegue me ouvir, Henrique? Não apareceu para mim. Interessante. Eu já, eu já te convidei, já aceitei o seu convite. Vou te convidar. Ó, você está convidado por mim. Deixa eu cancelar o meu e aceitar o seu. Vamos ver. Vamos ver se está certo agora. Vamos ver se é esse o problema. Quando tem o convite dos dois lados, talvez dê problema. Não sei. Vê se agora deu certo, Henrique. Me escuta bem. Agora deu. Eu achei o problema. Sabe por que que deu problema? Entendi agora, nesta live, por que que da outra vez deu problema com o Mário Jorge. Hum. Eu fiz sabe, não tem aqui os dois bonequinhos? Tem aqui e fiz o convite para você. E você também fez o convite para mim. Aí eu acho que isso dá, Tá um conflito? né? A matéria e a antimatéria, dá problema. Se anulam. Pode ser que deu conflito aí. Tá tudo jóia, querida? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no NUSP, nesse horário excepcional, em sua homenagem. Nossa, Obrigado, prazer estar aqui com você. imagina, o prazer é meu, Henrique. Fala de você para quem ainda não te conhece, quem é Henrique, como que o Henrique veio parar aqui no mundo das terapias, bem breve, para a gente ir logo para o tema na sequência. Beleza. Bom, muito prazer. Quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, né? Sou professor e terapeuta em HQI. O que é HQI? HQI é uma metodologia de autocura consciente. Eu ouso falar que é bem mais do que uma metodologia, né? Eu vejo hoje como uma filosofia de vida, né? Porque além dela possibilitar de forma simples, direta e objetiva fazermos um ajuste na consciência, muda a nossa vida, né? Então, quando você tem HQI como uma ferramenta prática para você utilizar no seu dia a dia, passa a ser uma filosofia de vida, Sim, porque é uma mudança de hábito, de comportamento e de paradigma também. Eu sempre uso a analogia de um telefone para ilustrar o trabalho na prática, né? Um telefone, se você vai armazenando arquivos nele, uma hora ele começa a dar defeito. Então você tem que ter o hábito de quê? De fazer um backup. E a nossa consciência opera da mesma forma. Conforme nós vamos armazenando arquivos na nossa consciência, né? Informações, sejam mentais ou emocionais, na visão do nosso trabalho, a longo prazo tende a apresentar um desequilíbrio na realidade física. E esse desequilíbrio na realidade física é o que nós chamamos de um desequilíbrio na saúde, um desequilíbrio no financeiro, um desequilíbrio nos relacionamentos. Então, todo movimento na matéria que é uma realidade negativa, né, digamos, no ponto de vista de ser algo ruim a se desfrutar, nós chamamos de um desequilíbrio nessa área. E na nossa visão, esse desequilíbrio se dá
pelo acúmulo de informações na consciência que gera um desequilíbrio na consciência. Então, é uma consequência. Qualquer problema na vida prática é uma consequência de um desequilíbrio na consciência pela sobrecarga de informações armazenadas. E a HQI, ela surge como uma ferramenta simples, direta e objetiva que possibilita a pessoa fazer esse backup, né? Eliminar da consciência as informações que geraram esse desequilíbrio. Da mesma forma que o problema vem como uma consequência desse desequilíbrio, quando você equilibra a consciência, consequentemente, você vivencia uma realidade equilibrada. E um diferencial da HQI, ela traz a proposta de eliminar as informações que geraram desequilíbrio. Então, nós vamos pegar as informações que geraram a realidade negativa que a pessoa vivencia e deseja mudar essa realidade, eliminar com a técnica e, como consequência, desfrutar de uma realidade equilibrada. Então, assim, resumidamente, a gente vai abordar um pouco com detalhes aí. E é interessante porque, assim, é simples. Quando você entende a mecânica da coisa, né, a lógica da coisa, é muito simples. Não quer dizer que seja fácil de alcançar resultados, mas é simples. E se você transforma a HQI, como o Henrique falou, numa filosofia de vida, aí começa a ficar simples e mais fácil. Exatamente. Não é? Existe uma complexidade por trás dos estudos, por trás do raciocínio desenvolvido, para você identificar o que causou, o que gerou. Ali sim existe uma complexibilidade. Agora, para praticar, é simples. Essa complexidade compreendida, que é o que eu busco trazer como esclarecimento também, compreensão, em paralelo ao trabalho da HQI, também trazer a compreensão do que está por trás da natureza das nossas escolhas, o que está por trás, né, nos bastidores da nossa consciência. Essa complexibilidade possibilita acelerar os resultados. O que não é necessário, porque se você fizer a prática da HQI, por isso que eu falo a filosofia de vida, né? Se você fizer o básico bem feito e trazer como uma disciplina, uma prática, por exemplo, todo mundo tem o hábito de tomar banho. Se você acumula sujeira no seu corpo físico, daí a pouco vai dar mau cheiro, vai ter algum problema físico, né? Da mesma forma que você desenvolve o hábito de tomar um banho e fazer uma higienização do corpo, é um hábito que o ser humano não aprendeu de berço, né? E vem mudando essa cultura agora. O hábito de vasculhar o seu inconsciente e fazer uma limpeza inconsciente também. Então, da mesma forma que você limpa o corpo físico, também é importante limpar a sua consciência, abrindo mão daqueles sentimentos negativos, aquelas crenças que não fazem sentido com seus resultados e objetivos. Então, isso também é importante e essa é a proposta que a gente traz com a HQI. E é muito importante falar aqui que o NUSP ele tem essa missão de trazer o conhecimento que embasa, os conhecimentos que embasam as práticas integrativas de modo geral, e quando a gente fala em alguma em específico, a gente, né, afunila então para essa específica. E a física quântica, eu costumo dizer, está na base de todas elas, né? Se você for buscar todas as terapias, como elas funcionam, por que funcionam, se a gente começa a compreender como a física quântica funciona, o que é a física quântica, os princípios da física quântica, você já tem uma amplitude de consciência para compreender as terapias. Então, a HQI tem a sua base na física quântica. Queria que você falasse rapidinho, não explicar, mas só comentar que quando eu fiz o curso com o Henrique, gente, ele começa o curso, e a gente vai falar aqui que esse curso vai abrir de novo, né, Henrique? Semana que vem. Tem uma explicação matemática por trás da formulação de como funciona a HQ. Então, não é uma coisa aleatória, não é misticismo, não é só pensamento positivo, não é nada disso. Existe ciência que embasa essa ferramenta, né, que é a HQI, homeostase quântica informacional. E aí ela está, Henrique, melhor você falar do que eu, de onde que vem esse conhecimento, né? Temos Arquibaldo Willer, temos o nosso queridíssimo, que paixão intelectual por ele, que é o Dr. Francisco de Biase. Fala um pouquinho dessa base para a gente. Bom, vamos lá. Bom, a física quântica, ela vem unindo
né, dois mundos que foi separados no decorrer da nossa história, né, que é a ciência e a espiritualidade. Então houve um muro que separava. Então tinha a questão filosófica de um lado, a espiritualidade de outro, a ciência do outro. Então tudo isso estava separado. A física quântica ela vem estudar o microcosmos, ou seja, o que está abaixo do nível do átomo. E essa compreensão trouxe uma mudança de paradigma e uma compreensão melhor da realidade e explicações para aquilo que não era explicável antes. E ela vem quebrando alguns paradigmas. A HQI ela é fundamentada na visão informacional, que é uma subdivisão da física quântica que veio ganhando força ali na década de 80 para cá, como você disse, né, John Archibald Wheeler. O Wheeler defendia, na sua teoria It from Bit, John Wheeler, né, que é um cientista muito famoso e teve muitas contribuições para a área da física, ele defendia que se fôssemos reduzindo a nossa realidade material, a base dessa nossa realidade física tridimensional, ela é informacional. E depois do John Wheeler, vários outros cientistas vêm dando força para essa teoria que ele começou essa discussão. Um deles, né, é o Dr. Francisco de Biase, com a teoria holoinformacional da consciência, que é uma das teorias que fundamentam a HQI. Né? Tem o Tom Campbell, também, né, o Mário Jorge faz esse trabalho maravilhoso também, explicando o trabalho do Tom Campbell, e também traz a visão informacional como base da nossa realidade física. Então, aqui começa a discussão. Tudo que existe no universo é pura informação. Então, eu sou um conjunto de informações, você, essa caneta, um pé de alface, um cachorro, um pedaço da lua, tudo é pura informação. E a nossa realidade física, ela vem dessa base informacional. Ou seja, se nós vivenciamos qualquer desequilíbrio na matéria, na nossa visão, quer dizer que existem informações em desequilíbrio na consciência. Nós vamos restaurar o equilíbrio por meio do ajuste de consciência. Por isso o nome homeostase. Homeostase vem pelo estado de homeostasia, né, de equilíbrio. Né? Homo significa igual e estase ficar parado. Então homeostase é o equilíbrio. Então nós vamos restaurar este equilíbrio por meio do processo de quantização da informação. Aí que entra um outro contexto também, né? Max Planck, ele é conhecido como o pai da física quântica. O Max Planck, ele, no início do século passado, ele abalou o meio científico quando ele demonstrou que a energia, quando ela é emitida, ela não é emitida de forma contínua e linear como se acreditava na época com base nos estudos que tinham. E o Max Planck demonstra que a energia é emitida de forma fracionada, com quantidades específicas de energia. Ele chamou cada pacotinho desse de quanta, que do latim vem de quantidade, daí nasce o nome física quântica e outros estudos. E aí tivemos grandes avanços tecnológicos aí nos últimos 100 anos que a humanidade não teve aí durante milhares de anos. Né? Só você olhar o salto que teve da descoberta da roda até a lâmpada e da quantização dos últimos 100 anos para cá, como é que o avanço é enorme. Tudo isso se dá graças à aplicação da física quântica. Então, Max Planck ele demonstra que a energia é emitida de forma quantizada. O professor Sérgio, que é o idealizador e criador da metodologia, ele demonstrou matematicamente que essa informação primordial, né, que cria a nossa realidade física tridimensional, também é emitida de forma quantizada. Daí o nome, homeostase quântica informacional. Então, nós vamos buscar esse ajuste de consciência, esse equilíbrio, esse estado de homeostase, por meio do processo de quantização da informação. Então, ele demonstrou isso matematicamente, que é possível. Então, o próximo passo é o descobrir o como fazer isso. Então, foi onde ele iniciou uma pesquisa em 2008, onde ele foi buscando formas de como colocar em prática o que ele descobriu na teoria. E aí nasce. Então, a HQI é a forma prática, né, a aplicação da teoria que ele descobriu matematicamente. Então, assim, são alguns conceitos para quem está começando agora. É assim, nossa, mas eu vou ter que fazer conta para poder eliminar meus traumas. Não, a técnica é muito simples. As terminologias, né, todo o raciocínio, ele não é necessário para você praticar. Até porque a pessoa pode praticar HQI mesmo sem nem acreditar e nem sabendo os fundamentos. Se ela fizer a prática, né, se ela praticar HQI, Funciona.
fazer o arroz com feijão bem feito, fazer o básico bem feito, ela consegue resultado. Por isso nós temos alunos e clientes que são crianças, adultos, idosos, médico, eletricista, carpinteiro, advogado, criança, né? Ela não contradiz nenhuma religião, técnica que a pessoa pratique, e mesmo ela não acreditando que funcione ou sabendo dos seus fundamentos científicos, ela funciona da mesma forma. Exatamente. A gente traz esses fundamentos porque a gente quer isso aqui no NUSP, que é mostrar para as pessoas que tem fundamento científico, né? Então a gente faz esse linkzinho para ficar amarrado. Mas então vamos lá. E como é que é a visão da HQI, a visão dos adoecimentos, como que a HQI explica os adoecimentos, uma vez que a gente tem então a informação, uma causação descendente, né? Que é a informação formando a matéria, ou seja, tirando a gente dessa homeostase, que seria o equilíbrio, a homeostase, Uhum. e aí provocando uma mudança no nosso funcionamento, na nossa fisiologia, que seria o adoecimento. Uhum. Vamos Bom, lá. antes de entrar na visão da HQI, vou desenvolver um raciocínio aqui para explicar um pouquinho a importância e a ligação das doenças e somatizações com uma ligação emocional. E já era pregado antigamente, já nas doenças da psicossomatização, né? A medicina tradicional chinesa já fazia um paralelo, demonstrando em várias outras culturas, principalmente a oriental, ela sempre Uhum. demonstrou que as doenças ela têm uma base emocional ou inconsciente, padrões internos que influenciam num desequilíbrio do corpo físico, e não ao contrário, né? Então nós entendemos já pesquisando esses estudos, alguns estudos até milenares, como a medicina tradicional chinesa, que as doenças elas existem uma base emocional. A neurociência, com o avanço dela, também já demonstrou isso de forma científica. Por quê? Tudo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos nada mais é do que uma bioquímica que o cérebro vai fazer e imprimir no corpo. Então, aquilo Uhum. que a pessoa chama de raiva, de tristeza, de angústia, de rejeição, de carência, são sentimentos, são bioquímicas que vão gerar uma sensação no corpo. Essa Isso. a pessoa vai dar angústia. Então, é como se fosse uma receitinha de bolo. Uma baixa de dopamina, de serotonina, com alto nível de cortisol, vai dar uma porcentagem que vai ser impressa e vai gerar uma sensação, a pessoa vai chamar de tristeza, né? Um pico de adrenalina com dopamina vai chamar de alegria, de euforia. Basicamente, só resumindo, né? O que Uhum. seria E que é a base do comportamento biológico. GABA exatamente. Então, essa bioquímica, ela vai ser impressa no corpo pelo cérebro. Tem uma parte no cérebro específica, que é o hipotálamo, que vai imprimir essa substância, disparar na corrente sanguínea e vai ser disparado por todo o corpo e gerar uma sensação. Por que isso? Porque é uma forma de o ser humano processar informações e gerar comportamento. Então, os sentimentos, quando falamos de psiconeurosomatização, né, ou de doenças influenciadas por emoções, as emoções ficam como se fossem vilões. A pessoa já tem nossa, então eu não posso sentir nada, né? Então eu não posso ficar triste, não posso ter raiva. Não, não tem problema nenhum ter um sentimento, até porque nós não vimos de fábrica com isso à toa. Existe um fundamento para isso. Por quê? Tudo que fazemos ou deixamos de fazer na nossa vida vai passar por esses mecanismos internos de razão e de emoção. A razão é aquela parte lógica, racional, que você vai usar o seu intelecto, o seu conhecimento, o seu aprendizado para tomar uma decisão. Já a parte emocional, responsável ali pelo sistema límbico, né, do cérebro, ela vai ser aquela parte instintiva, aonde você vai agir por instinto ou pela intuição, que é o que te liga à sua fonte, né? Então, a linguagem de falar com a sua fonte é a sua intuição. Só que quando ela está bagunçada emocionalmente, há um ruído nessa comunicação. E a pessoa fica apenas reagindo de forma instintiva aos eventos. Então, por exemplo, se você está numa floresta, se você se depara com um animal perigoso, se você racionalizar o seu comportamento, Já era. já era. O Já ideal era. nesse momento é o quê? Você utilizar as emoções. Instintivamente vai te preparar melhor para poder lidar com aquela situação. Então, os sentimentos são para isso.
E foi o que tirou o homem das cavernas e trouxe na atual período que nós temos hoje na nossa história. Então foi as atitudes instintivas, agregada com a parte racional. Então tudo isso foi importante para o ser humano. Só que o ser humano desenvolveu um péssimo hábito de ficar viciado emocionalmente. Então, sempre se fala nas compulsões por trabalho, né, ou por alguma dependência química, ou outra dependência que gere algum desequilíbrio físico, mas o pior vício, a pior dependência do ser humano é as emoções. Por quê? Quando o hipotálamo ele gera uma bioquímica, sentimentos e é impresso no corpo, isso tudo vai parar nas células. Então, as células elas têm alguns receptores que vão receber essas bioquímicas da mesma forma que a célula também tem receptores para receber nutrientes, as proteínas, vitaminas. E de certo em certo tempo, essas células se dividem e vão repassando essas informações para as novas células que vão sendo geradas. Só que o que acontece? Quando o ser humano está viciado emocionalmente, o que vai acontecer? Essa célula, quando ela vai se dividir, ela vai transportar essa informação para a próxima célula. Então, se ela, por exemplo, uma pessoa que foi exposta a longo prazo a sentimentos, por exemplo, como medo. Vamos supor que é uma criança que vivenciou vários episódios em um ambiente onde ela se sentia ameaçada, seja pelo pai, Uhum. mãe, seja pelo irmão mais velho, seja por alguém. O cérebro dela imprimir no corpo a bioquímica de medo e E a bioquímica do medo e o comportamento equivalente para uma autodefesa. Que é exata, isso que vicia, porque você fica com uma memória de comportamento, uma memória emocional, uma memória celular, né, de um comportamento que te livrou de algo. E aquele comportamento, se você não tem consciência, isso como a gente está muito mais tempo no inconsciente do que no consciente, aquilo fica no automático, né, Henrique? exatamente, perfeita colocação. Então, quando essa célula vai se dividir, o que ela vai entender? Qual que é a informação? Olha, eu recebi muita bioquímica de medo, então quando eu for me dividir, eu preciso de ter Vai mais levar. dores para receber mais medos. Então, ela comunicação Começa a gerar. e começa a gerar de forma automática. Tá, e qual que é o problema disso? Uma célula com vários receptores para receber essa bioquímica de medo, vai faltar receptores para receber vitaminas, proteínas, as substâncias que a célula precisa crescer forte e saudável. Vai faltar espaço para ela excretar metais tóxicos, toxinas, danificar a célula. Então, nós temos, então, uma célula a longo prazo viciada emocionalmente. Qual que é a consequência disso? Nós temos uma célula doente. E Desequilíbrio. um acúmulo de células, o que nós temos? Várias células, tecidos. Vários tecidos, nós temos um órgão. Então, se temos várias células doentes, temos tecidos doentes, consequentemente, órgãos doentes. Então, este é um exemplo desenhado, né? Isso é legal quando tem alguma animação gráfica para mostrar, mas não sei se deu para o pessoal aqui acompanhar, mas como que tem uma ligação direta do emocional com as doenças e as somatizações. Então, as doenças Uhum. vêm de uma base emocional. Ah, pode um hábito físico, um comportamento agredir o corpo e gerar doença? Pode. Nós entendemos também que tudo vem de conteúdo informacional. Então, até para a pessoa ter um hábito que vai gerar uma consequência para desequilibrar um órgão, na nossa visão, existe traumas na consciência dela que gerou sentimentos que faz com que inconscientemente essa pessoa faça escolhas de fazer algo na sua rotina, no seu hábito, no seu comportamento e que vai desequilibrar também a sua integridade física. Uhum. Então, na nossa visão, tudo vem da consciência. Na nossa visão, não existem acasos, não existem coincidências. São Uhum. fragmentos de informações na consciência. Então, até aqui, um raciocínio, né? A bioquímica do cérebro gerando um desequilíbrio no corpo físico. Compreendendo que tudo é informação, que informação é Tudo que gera matéria. exatamente. Aí entra, então, agora a visão da HQI. Na nossa visão, o cérebro, ele é quem faz uma interface. É como se imagina você procurar um arquivo no seu computador.
vai ter arquivo que vai estar salvo na memória do hardware do computador. E não vai ter arquivos que vai estar na nuvem. Uhum. Na nossa visão, a nossa consciência é como se fosse uma nuvem. E a nossa consciência, essa nossa nuvem, ela é atemporal. É o que a física quântica demonstra também, principalmente nos experimentos do emaranhamento quântico. Então, Uhum. uma conexão, e o cérebro vai fazer essa conexão com o que a física quântica chama de localidade e não localidade. Qual que é a diferença entre esses dois? Localidade é o processamento local. É como se você estivesse processando, então, no computador. Na nossa realidade prática, aqui seria o que? O cérebro. Esse processamento de informações de bioquímica é um processamento local. O cérebro vai processar. A nossa consciência atemporal, que está fora do espaço e do tempo, e que não responde às mesmas leis da nossa realidade local, que a ciência chamou de não localidade, é aonde ficam armazenadas, então, informações, nós chamamos de informações não locais. Então, antes de um medo ser uma bioquímica feita pelo cérebro, na nossa visão, ela existe como uma informação na consciência. O cérebro Uhum. fazer uma conexão e processar e imprimir esse medo no corpo físico e, consequentemente, as doenças. Então, aí entra, então, a HQI. A HQI ela vai trazer a possibilidade de você eliminar as informações que estão ali nessa nuvem, na consciência. Você vai eliminar aquela raiva, aquele medo, aquela carência, aquela rejeição, aquela crença limitante, aquela hereditariedade do ancestral, essas informações nesse nível de consciência. Quando você ajusta na fonte, não tem por que o seu cérebro processar mais essa informação. Então, Uhum. essa comunicação, consequentemente, para de imprimir, consequentemente, a consequência que vivenciou ali na realidade física é alterada. E além da HQI trazer essa possibilidade, o professor Sérgio ele mapeou, através de estatísticas, que tipo de trauma tem relação com cada doença, traumatização. Então, aí que entra então a HQI. Quando o cliente traz uma queixa de uma doença, nós vamos então, de acordo com essa pesquisa desenvolvida pelo ver que tipo de trauma que gerou. Por isso que os nossos têm resultados relativamente de acordo com o histórico. Só um minuto, só um minuto. Eu não queria atrapalhar teu raciocínio, mas eu quero saber das pessoas se elas estão aqui, por gentileza. Vocês estão ouvindo bem o Henrique? Porque para mim, Henrique, está um pouco, tua imagem está um pouquinho, às vezes, tremida e a voz, às vezes, falha um pouquinho. Então, gostaria que as pessoas me confirmassem se também está assim para elas ou se isso sou eu Uhum. que estou ouvindo assim. Se for só eu, está tudo certo. Vocês, por gentileza, podem informar para a gente? Continua falando para que as pessoas percebam. Então, se ninguém está falando, é porque só sou eu, né? Pode ser talvez um sinal, né? Comentem aqui. Ó, a Jane Bem, Partilho, se está te ouvindo bem, Fernanda disse que está ok, então sou eu aqui. Ok, perdão. Então, você estava construindo um raciocínio do se adoecimento. tiver alguma oscilação, podem sinalizar aí que estamos ajustando aqui. Então, a HQI ela vai trazer a possibilidade de fazer ajuste de consciência e conseguimos mapear que tipo de trauma tem relação com a queixa desse aluno ou desse cliente. Então, de acordo com a queixa, por isso que nossos alunos e clientes têm resultados relativamente rápidos. De acordo com a queixa, conseguimos saber então que tipo de trauma que gerou essas informações. E aí utilizamos a técnica e vamos eliminar. Uhum. E por isso que a gente colocou aí nesses dias anteriores, para os para as pessoas que viriam aqui com a gente, trazerem as suas expectativas de que doença gostaria de ver, né, nessa relação, nesse raciocínio da HQI, na visão da HQI. Teve uma pessoa que perguntou para você sobre asma, né, que Ele trouxe essa. mandou uma mensagem aqui perguntando sobre a asma. Então, um exemplo prático aqui. Como que nós trabalhamos um cliente, por exemplo, que traz uma queixa de uma asma, né? Uhum. Essa aqui seria o mesmo raciocínio. Foi uma das primeiras questões que eu consegui resolver com a HQI, que foi sinusite. Eu tinha crise de sinusite desde a minha infância, né? Então era sempre trabalhada e controlada com remédio, né? E depois a HQI foi uma das primeiras questões que eu consegui resolver, né? Foi a minha dependência por álcool, né? Eu bebia muito e a sinusite. Então o que que seria no raciocínio nessas duas doenças?
é o que nós chamamos de traumas indiretos com a matéria. Então, quando um cliente traz uma queixa, por exemplo, de uma asma, de um histórico inteiro de vida, eu vou pesquisar com ele o quê? Situações aonde tem relação com o trabalho, com o dinheiro, com bens materiais e com a pessoa que era o provedor financeiro para ela. Como que ela relacionava com estas áreas da vida dela e uma relação que nós chamamos de relação indireta. Por exemplo, não é vamos pegar um exemplo de trabalho. Não seria, por exemplo, como que ela se dá com o trabalho, porque aí seria uma relação direta e na nossa pesquisa iria desequilibrar outra área do corpo. Seria uma relação indireta. Por exemplo, um terceiro exercendo uma pressão para ela sobre o trabalho, ou ela preocupada com o trabalho de um terceiro, né, ou com subordinação, com como é que está a relação do pai no trabalho, ou da mãe, ou da esposa, do marido. Seria uma relação de um terceiro, não ela com um terceiro. Uma criança, por exemplo, um adolescente, semana de prova. Se o adolescente está preocupado com a prova, seria uma relação direta. Não seria o caso aqui. Uma relação indireta seria: ela está preocupada com a bronca que a mãe dela vai dar se ela for mal na prova. Então, ela com a prova, ela está tendo uma boa relação. O problema dela seria uma relação indireta. Seria essas pressões da mãe em relação a essa prova. Entende? Levantar esses traumas, essas situações aonde geraram sentimentos dentro desse tema, vamos utilizar a HQI e eliminar essas informações. Consequentemente, não faz mais sentido ela vivenciar uma asma na matéria. Maravilhoso. A Fernanda Ornelas, que está aqui com a gente, obrigada, querida, pela sua presença. Fernanda e Juliana Blanche estão aqui, são conselheiras do NUSP. E a Fernanda está fazendo uma pergunta, Henrique. Qual a visão sobre o peso, obesidade, sobrepeso e obesidade, né? Boa pergunta. Vai depender, porque a obesidade ela tem duas causas prováveis. Tá? Pode ser uma disfunção metabólica ou pode ser uma compulsão alimentar. Tá? Então, por que que depende? Porque vão ser raciocínios distintos. Tá? Se for uma disfunção metabólica, é o que nós chamamos de traumas com a essência. Situações onde ela foi contra os princípios e os valores dela. Então, ela pode gerar um desequilíbrio metabólico e, como consequência, ela pode gerar uma obesidade. É aquela pessoa que come um alface e engorda. Então, seria uma obesidade por uma disfunção metabólica. Já se for por uma compulsão alimentar, também a HQI tem um raciocínio bem preciso de quais são as causas. Tá? No caso de uma compulsão por comida, nós temos alguns sentimentos principais, que são, na verdade, a base das compulsões, que na nossa visão são busca por compensações. Então, toda compensação é uma busca por prazer para compensar uma disfunção emocional, onde temos como sentimentos principais a carência, a desaprovação e a rejeição. Então, históricos de carência, desaprovação e rejeição geram uma necessidade de busca por prazer para compensar. Então é onde a pessoa ela come não para saciar o corpo físico, e sim para saciar as emoções. E aí também existe um estudo mais aprofundado, que aí dependendo de que tipo de compulsão, a gente vai saber qual que é o sentimento gatilho também, se for uma compulsão por comida doce, ou se é comida salgada, né? E de que tipo de trauma também está gerando esses sentimentos. E aí a gente vai pesquisar no histórico, na individualidade desse aluno ou desse cliente, para saber qual é aonde ele se encaixa nessa compulsão, e aí dá para ser o raciocínio ainda mais preciso. Além de saber, além das carências, desaprovações e rejeições, vamos saber quais são os sentimentos gatilhos e de que tipo de trauma, de que tipo de situação. Assim como existe essa pesquisa dentro das doenças e somatizações, também existe a pesquisa dentro das compulsões. É maravilhoso. Essa visão da HQI é uma visão que me encanta, exatamente porque, por exemplo, nesse exemplo, você tem, vamos pegar o exemplo da obesidade, com a questão, tem essas duas possibilidades, né, a princípio, da questão metabólica e da compulsão. Então, eu tenho um problema metabólico que já está instalado no meu corpo. Aí eu vou tratar com a HQI e não vou tratar o meu corpo. Você pode tratar o corpo. A questão é, a gente não está brigando com relação não é que você não vá tratar, ou que a gente diga para você não precisa tratar o corpo. O que a gente diz, a gente que eu falo,
quem trabalha com HQI, quem trabalha com essa visão informacional, se você tratar, repuser, por exemplo, alguma questão no corpo, vitamina, vamos resolver, vamos ajustar aqui a matéria, mas você não ajustar a informação que está levando a sua matéria a desorganizar para criar essa obesidade, você vai ajustar por um tempo, mas depois vai voltar. É aquela historinha velha que a gente fala de cortar o mato, mas sem arrancar a raiz. Né? Então, e isso tem base científica, né? Não é uma coisa assim que a gente está inventando. Então, olhe para a informação informacional. O Henrique é professor nessa ferramenta, nessa forma de tratamento, dessa terapia HQI. Então, além de ele atender as pessoas com essa visão, ele também tem várias coisas, na verdade, né, Henrique? Você tem grupos que você vai dando, você faz lives, você tem muito material no YouTube. Aliás, no seu YouTube eu fui procurar Henrique Souza, não é Henrique Souza, é igual o Instagram, né? Henrique HNS, né? No YouTube, Souza também. Ah, tem? Eu achei outros Henrique Souza, não achei você. Parece que alguns cantores sertanejos, puxa alguma coisa assim. Mas o mais importante é você que está nos escutando entender que, sim, existem questões que você precisa olhar que são informacionais, que são essas informações, inclusive, que geram as emoções que acabam te viciando num comportamento. Então, precisa olhar para essas informações. Né? Então, eu estava falando, o Henrique semana que vem, vai iniciar uma nova turma desse curso que é a HQI, né? A homeostase quântica informacional, que é o curso de entrada. Né? Eu estou esperando a formação para terapeutas, porque, olha, eu já fiz várias formações, mas eu tenho paixão pela HQI, viu? Porque faz sentido com tudo que eu já estudei, tanto quando a gente une essa visão informacional, que vem da física quântica informacional, com a neurociência, com as leis da biologia, com esses estudos que fazem esse casamento, e aí você consegue começar a perceber essa vinculação da informação que gerou a emoção e o resultado disso na matéria de uma forma tão... É delicioso. Eu sou apaixonada por isso. É maravilhoso, é uma mudança de paradigma, né? Por isso que eu também Total. me identifiquei com a HQI, porque hoje nós temos tantas pessoas fazendo um trabalho tão maravilhoso de expansão da consciência, de compreensão de como funciona a realidade, né? E a HQI vem como cereja do bolo, né? É como uma forma de você colocar isso em prática, você colocar conhecimento em prática, possibilitando você mesmo fazer esse ajuste de consciência. Foi o que me chamou a atenção. Eu venho de uma identificando, né, que é de tem problema até que você fica por aqui e começa a querer solução para eles. E na busca de solução, foi uma coisa vai puxando a outra, né? Aí chega nível, vai para a física quântica, que aí você começa a entender todos esses bastidores e a HQI vem de forma prática de promover, fazendo o ajuste de consciência e, consequentemente, mudar a realidade, né? E você tocou num ponto também importante, que é a autorresponsabilidade, né? Por isso que o nosso trabalho, nós defendemos sempre a integração. Então, não é para a pessoa, ninguém parar com uma metodologia ou trabalho que já estiver fazendo. Não, muito pelo contrário, nós defendemos a integração. Então, é importante a pessoa, se ela já faz algum acompanhamento médico, continua fazendo, não interrompa, né? Acrescente esse Vai trabalho. potencializar. Vai potencializar, até porque se a pessoa está até sabotando o resultado da saúde, fazendo alguma prática, por exemplo, a questão da compulsão, né, que a Fernanda perguntou, talvez a pessoa está tentando fazer uma dieta, ela está tentando fazer uma caminhada, fazer um exercício físico, já fez uma cirurgia e não consegue mudar a realidade, daí a pouco está lá de novo engordando. Ou seja, enquanto você faz um movimento já trabalhando a consequência, também pode trabalhar a causa e você vai integrar e potencializar os resultados. Um remédio para pressão alta. Faz o ajuste de consciência, não precisa parar de tomar seus remédios. Continua tomando seus remédios regularmente, seguindo as suas orientações médicas. Faz o ajuste de consciência.
Se você está tomando remédio para baixar a pressão, daí a pouco o remédio vai baixar demais. O próprio médico já vai, né, cortar o medicamento, né, porque você já está conseguindo, através da sua homeostasia interna, né, equilibrar a sua saúde. Então, Uhum. podemos trabalho Exato. Eu costumo dizer, Henrique, que a gente aqui também no nosso país tem essa visão de que os remédios, eles são importantes em um determinado momento para te tirar da crise. Mas você ficar viciado no remédio e achar que ele é que vai resolver, esse é o problema, né? E já que você tocou, Henrique, nesse desajuste, né, que é a pressão alta, fala pra gente o que está por trás da pressão alta na visão da HQ. aqui seriam o que nós chamamos de traumas com os relacionamentos. Então, seria uma pressão alta, eu pesquisaria com o meu cliente traumas aonde ela está tendo conflitos com seus vínculos, principalmente relacionamento amoroso. Mas pessoas que é importante para ela, aonde ela está tendo alguma dificuldade em expressar algum afeto, né, ou amor por esse vínculo, ou vice-versa, por causa dos conflitos, de algum motivo, ela não se sente amada por esse vínculo. Desequilibraria na pesquisa uma pressão alta, por exemplo. Que interessante, né? Alguém aqui, gente, que está com a gente aqui, quer fazer mais uma pergunta, trazer um adoecimento em especial para entender? Ó, o Henrique traz ah, o guarda-chuva. É claro que cada caso é um caso, e aí a gente entra na investigação específica da pessoa, né? Porque cada situação, cada ser humano tem a sua vivência, tem o seu iceberg, né? Que é tudo que a gente viveu, que está armazenado, que é o nosso, que nos move inconscientemente toda vez que a gente está distraído, e a gente está sempre distraído, a gente está praticamente vivendo nesse automático aí. Então, alguém que gostaria de perguntar mais algum adoecimento na visão da HQI? Né? Deixa eu ver aqui, a questão... Não. Henrique, vamos falar de uma coisa, então. Se bem que é complexo, né? Porque não dá para falar de câncer, porque câncer pode ser, dependendo do órgão onde está instalado, Uhum. é uma informação diferente, né? Então, não daria para falar assim do câncer. Mas, escolhe vamos falar do câncer ou de uma questão no osso. Vamos falar de osteoporose, então, que é a perda da massa óssea. Qual seria a vinculação aí na visão da HQ? Bom, vamos lá. Aqui nós pesquisaríamos situações onde há uma questão da pessoa com o próprio corpo. Tá? Ou mudanças pelo corpo, não aceitar envelhecimento, limitações impostas pelo corpo, complexos com o corpo ou com a imagem, né? Então, qualquer mudança no corpo que ela não gosta, não aceita, uma limitação, ou não aceitar o envelhecimento, exceder essa capacidade física, ou qualquer questionamento quanto à sua própria imagem, né, o seu corpo. Então, me acho feio, me acho magro, me acho gordo, me acho alto, me acho baixo. Então, qualquer relação, como que ela se relaciona com o próprio corpo e imagem. Então, seria bem a desvalorização, né? A sensação de desvalor diante de uma imagem, por isso que é tão comum a osteoporose no envelhecimento, e em especial, por isso que é mais comum ainda na mulher, porque a mulher tem essa pressão maior de se manter bonita, né? Porque socialmente falando, da sociedade. A mulher não pode envelhecer, não pode ficar de cabelo branco, então tem toda uma pressão, né, da beleza feminina, essa coisa do etarismo. Então vem a autodesvalorização em função de você se olhar no espelho e não, né, não ter mais esse vigor na pele, essa jovialidade. Isso tudo pode influenciar nessa questão da osteoporose, né, que é muito comum no envelhecimento. Exatamente. Olha Só que dando você falou também, muitas pessoas associam e passaram a normalizar um problema, né? Então as pessoas acreditam, e já gerou até uma crença, tanto pessoal como coletiva, de que se a pessoa, depois de certa idade, ela vai adoecer. É normal. Normalizar. Vira normal, normalizou. Na nossa visão não tem nada de normal. Na nossa visão,
as doenças vêm pelo acúmulo de informação. Por que que na prática, na estatística, se você for analisar, realmente faz sentido essa crença? Mas não como uma verdade absoluta, e sim Uhum. se você analisar como se é o acúmulo de informações que geram esse desequilíbrio, conforme você vai envelhecendo, a tendência é você ter mais conteúdo armazenado. Então, Sim, é mais provável um telefone de um mês de uso ter menos arquivos sobrecarregando o sistema do que um telefone de um ano. Mas você tem um telefone de um ano que tem um backup com frequência e que ele vai funcionar melhor do que um de um mês que está ali com uma sobrecarga de informações não utilizadas. Né? Então, a mesma coisa acontece com a nossa consciência. A doença vem com o envelhecimento, mas não como uma questão obrigatória ou normal. Passou a ser normal porque o ser humano normalizou não fazer esse ajuste de consciência e com o avanço da idade vai tendo mais informações, mais trauma, mais experiências negativas. Agora, se você envelhece ajustando internamente as suas internas, é possível sim você envelhecer, né, com saúde. com certeza. E aí eu volto numa informação que você tocou, que é muito importante. O nosso corpo, de 6 em 6 meses, nós temos completamente uma outra conjunto de células, né? E a célula nova, ela vem da antiga, né? Isso vai se multiplicando através das células que já existem. E aí, se você tem essa informação, imagina, aí você vai levando cada vez mais, aí tem mais informação de desvalor, aí vai se multiplicar de novo, mais 6 meses, aí isso aumenta, e assim vai, né? É, é realmente um acúmulo de informações, no caso de informações negativas num ponto específico que traz isso. E tem a normalização, né? Porque é, com a normalização fica normal comprar remédio todo mês e tem gente lucrando com isso, tá tudo certo. Esse é um outro lado, é o lado negro dessa história, mas tudo bem, né? Pessoal, ainda temos alguns minutos. Alguém gostaria de trazer uma outra? Como você vê a metafísica da saúde? Fernanda aqui participando ativamente com a gente. Oh, boa, gratidão, Fernanda, pela pergunta. Bom, nós vemos de uma forma geral. Porque hoje o ser humano também ele foi habituado em ver partes, né? Então vai ter o especialista do físico, o especialista da consciência, o especialista do nível espiritual. Então o metafísico é o que? É o não físico. Então vai ser alguém especialista também nessa área que também é importante. Então isso não anula Uhum. a importância das outras partes fragmentadas. Na HQI nós vamos ver o ser humano como um todo, como um conjunto de informações. Então, seja qual for o desequilíbrio deles, se for um desequilíbrio físico, um desequilíbrio energético, se for um desequilíbrio espiritual, se for um desequilíbrio metafísico, independente do nível, nós vimos que isso faz parte de um todo. E nós vamos olhar como um todo, ajustando a base, a causa. Se Ah, você a causa na raiz, todos esses níveis, seja físico, metafísico, espiritual, energético, material, todos eles vão se ajustando, que é como se fosse uma reação em cadeia. Já viu aquelas bonequinhas russas, que é uma boneca dentro da outra? Então é mais ou menos isso, é você ver o todo. Então, no nosso uhum. trabalho, uma parte importante a metafísica, assim como também é importante a física, assim como é importante a energética, assim como é importante a material. Nós damos importância para todas elas. Entendemos que são consequências de níveis anteriores. E a HQI vai trazer essa proposta de trabalhar ali na. Lá em cima. Jane Quartilho pergunta, quer saber sobre pedras no rim, ou nos rins. Aqui nós pesquisaríamos alguma questão onde a pessoa está tendo um vínculo se rompendo ou tendendo a se romper. Alguma quebra de laço. Então eu pesquisaria aqui com uma pessoa com uma queixa de pedra nos rins, questões envolvendo divórcio, separação, filho que foi morar longe, né, uma mudança, algum laço que está sendo quebrado ou tende a se quebrar. Não necessariamente ele precisa ter se rompido. Se ela já Uhum. tem uma possibilidade de uma quebra de laço ali, nós também entendemos que pode desequilibrar uma pedra no rim, por exemplo. Tem uma expressão que a gente traz.
trazendo de outra visão, né, que tem também a medicina germânica também traz essas vinculações de um outro raciocínio, mas também faz umas vinculações, mas casa bastante, né? E lá a gente tem uma expressão que é quando a gente vê questões com pedras nos rins, né? Chama de síndrome da ovelha perdida. É isso, é quebra de laços, é você se sentir, né, perdido, distante, sem esses laços, né? Faz todo sentido, vai casando. Por quê? Porque tudo vem da informação, tudo tá lá, não tem jeito. Deixa eu ver se tem mais alguém, então, mais alguma... Eu queria, Henrique, então, aproveitar esses 10 últimos minutinhos que a gente tem para você falar de você, do seu curso. Em todas as redes sociais você é Henrique HNS. Ó, no meu Instagram é Henrique HNS, no YouTube tá Henrique Souza. Uhum. Aí, como eu disse, se colocar ali Henrique Souza, vai aparecer, eu acho que algum cantor sertanejo. Falar Henrique Souza HQI, aí vai aparecer meu canal. Deve Tá, é aparecer. melhor botar Henrique Souza HQI, gente. Isso. Pode aparecer também algum material também meu salvo em outros canais, né? Como o do Mar, Uhum. né? Eu sempre faço alguns outros entrevistas, então pode ser que alguém salvou em outro Sim. canal. Meu tá lá Uhum. em Souza HQI, vai aparecer. Uhum. Legal. Então, formato de trabalho, né? Então, eu desenvolvo esse trabalho com HQI, busco, né, levar essas informações para as pessoas também, né, para elas aprenderem essa possibilidade. E o trabalho é desenvolvido através de palestras online e gratuitas, que periodicamente eu promovo alguns encontros gratuitos, onde eu já ensino a técnica e o aluno já sai praticando. Né? Então, já ensino a HQI. Então, o pessoal quiser participar, acompanhar minhas postagens, que periodicamente eu lanço algum tema explorando, igual recentemente eu fiz sobre o controle e no final dei uma aula ao vivo e gratuita sobre HQI. Então, para aprender HQI, normalmente nós trazemos esse trabalho em palestras online e ao vivo. Não fica gravado, preservar o conteúdo para não ter distorção na internet, que é um trabalho feito com muita responsabilidade. Né? Uhum. Então, a gente busca trazer a informação com qualidade. Então, se traz, deixa gravado, né? Pode ser que tenha uma distorção. Então, a gente tem esse cuidado de trazer informação com qualidade para as pessoas. Então, as palestras são ao vivo e não ficam gravadas para ensinar HQI. Então, periodicamente tem esses encontros. Tem o curso. Aí, o curso eu vou iniciar uma nova turma agora na próxima terça-feira. É um treinamento também com aulas ao vivo. Vão ser as terças-feiras seguintes, com aulas ao vivo, aonde o aluno vai aprender a montar um protocolo completo de autocura. Então, vai aprender a trabalhar os padrões mentais, emocionais, os embasamentos científicos, como montar o protocolo de 7 passos de autocura através da HQI. Todo esse raciocínio que eu desenvolvi com vocês aqui, vocês vão aprender no raciocínio que tipo de trauma está relacionado com cada doença, somatização de acordo com a parte do corpo que foi afetada, vai aprender também o raciocínio específico para os vícios e compulsões. Então, de acordo com isso, é saber quais são os sentimentos principais, os sentimentos gatilho, trauma É que gerou o maravilhoso. Eu sentimento. posso dizer que é muito bom, porque eu já fiz esse curso com o Henrique e eu recomendo muito. E olha só, no NUSP nós temos um público muito de terapeutas, né? Não quer dizer que você precise mudar a sua técnica, você pode associar o conhecimento que o Henrique traz com esse curso da HQI ao que você já faz e enriquece de uma forma absurda, porque isso te cria pontos para você compreender ainda mais o seu paciente, o seu cliente. Então, não conflita, tá? Não conflita. Né? Henrique, a Juliana Blanche perguntou sobre questões de pele, alergias. Aqui pesquisaria a relação física, né? Então, aqui nós pesquisaríamos Contato. traumas de agressão, né? Ou a convivência que não está legal, né? Ou o toque gerando algum trauma, ou a falta do toque, ou a repulsa. Então, pesquisaríamos esses temas, né? Agressões, o toque incomodando, a convivência, ou a falta do abraço, do carinho, do beijo, do toque. Vou dizer que Uhum. E aí a gente leva em consideração o local da alergia, né? Para ampliar esse raciocínio. Não é isso? isso. E complementando, né, o que você perguntou, o trabalho não conflita com o trabalho de outros terapeutas.
Esse curso Sim. ele é um curso de autoaplicação, ele não habilita a pessoa a se intitular um terapeuta em HQI. Agora vai expandir o campo de visão para, no caso de quem já é terapeuta, de ter uma Uhum. direcionar a técnica na qual ela já trabalha, na qual ela atua, onde vai expandir, né, a aplicação do trabalho que pode ser integrado. E quem deseja se tornar futuramente um terapeuta em HQI, esse é o primeiro passo, né? Então tem esse curso de autoaplicação e depois quem quiser se tornar um terapeuta tem o curso avançado e o curso de formação, né, com o professor Carlos, que quem dá Uhum. Que é outra pessoa maravilhosa. com, com ele, né? Ficou um pouco mudo aqui para mim, não sei se para todo mundo. Essas últimas frases suas eu não ouvi. Ó, Voltou? a Fernanda está dizendo obrigada, excelente live. Sim, Henrique é sempre maravilhoso, traz informações maravilhosas. Obrigada pela presença de quem esteve aqui com a gente. Vai ficar gravado, foi uma live num horário excepcional para poder ter esse rapaz aqui com a gente, né, Henrique? E fica o convite, então, para siga o Henrique aqui em cima, para quem ainda não conhece o trabalho dele, siga o Henrique, tem os grupos em que ele, como ele falou, ele coloca muito conteúdo, vale a pena acompanhar, tá bom? Então, Henrique, se você pudesse deixar, se tivesse agora o mundo inteiro te ouvindo, todas as bilhões de pessoas do mundo, o que você falaria nessa oportunidade, onde você tem o mundo te ouvindo? Questionar a natureza das suas escolhas. Praticar a autoconsciência. Porque hoje entendemos que o mundo está do jeito que está porque as pessoas estão apenas reativas, apenas reagindo aos eventos, né? Reagindo aos estímulos. E quando você passa a questionar a natureza das suas escolhas, é inquestionável que você vai encontrar a sua verdade. Pode demorar, pode doer, pode ser difícil, pode ser o que for. Mas você sai do acaso e você passa a criar, né, o seu destino. Você passa a saber, caso você não consiga criar o seu destino, você passa a pelo menos saber o que está impedindo. E é o que te Uhum. coloca de mudar a sua realidade. Porque enquanto a pessoa está inconsciente, ela pode até buscar solução, mas vai buscar a solução onde não perdeu. E os problemas vão se persistir. Agora, quando você pratica então, autoconsciência e praticar escolhas conscientes, é aonde que o seu mundo muda e, consequentemente, o mundo muda também. Esse é o Henrique, eu agradeço demais novamente você aqui com a gente no NUSP, lembrando para você que esteve com a gente, também para você que vai assistir essa live em outro momento, que o NUSP é um espaço para receber pessoas com gabarito, com qualidade de conhecimento e de informação. Temos grandes parcerias, temos cursos, e-books para vocês aqui no NUSP, então acompanhe a gente e até a próxima segunda-feira com a live da Ana Cecília, que vai trazer aqui informações valiosas também para vocês. Ano que vem já, semana que vem, volta para 19 horas, tá, gente? Foi só hoje que foi às 13 horas. Henrique, um beijo no seu coração, obrigada mais uma vez. Querida, E sigamos juntos. vamos, agradeço aí pelo carinho, pela participação, a todos que participaram aqui ao vivo ou na gravação depois. Qualquer dúvida, qualquer outra informação, tem meu contato aí, pode me chamar no direct, pode entrar em contato comigo, que vai ser um prazer falar com vocês, tá? Ó, beijo, Beijão, querido. até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.